Novamente estamos aqui para tratarmos a segunda unidade. Nessa segunda unidade que nós vamos ver sobre geomorfologia, temos que pensar que geomorfologia é a ciência que estuda as formas terrestres, podemos defini-la dessa forma. E a geomorfologia, na verdade, ela vai trabalhar com o resultado de processos que ocorreram no passado e que possivelmente não estão ocorrendo mais no mesmo local e nem com a mesma intensidade. A geomorfologia, ela estuda o relevo a partir do princípio que nós tivemos forças que criaram esse relevo, que são chamadas forças endógenas, e ao mesmo tempo nós tivemos forças que promoveram a destruição ou a degradação daquele relevo. Um exemplo, uma montanha, quando ela é soerguida por esforços tectônicos. À medida que ela vai sendo soerguida, os processos atmosféricos, tal como o intemperismo físico e químico, atacam as rochas, provocando o seu desgaste, provocando sua alteração química, sua erosão, o transporte e novamente deposição. Bem, para que nós possamos compreender um pouco melhor as nossas formas de relevo, nós temos que lembrar que nós temos a famosa deriva continental. No slide que vocês veem à frente, vocês têm o quê? Vocês têm as 7 principais placas tectônicas que nós temos no planeta. Não quer dizer que não existam outras placas, existem, mas essas placas são de menor tamanho. Para cada placa, como vocês observem lá, a placa africana, indo-australiana, a placa de Nazca, a placa do Pacífico, a norte-americana, a euroasiática, existe uma série de outros fraturamentos e zonas de tensões que estão atuando dentro dessas placas, provocando os terremotos e provocando vulcanismo, sismos e vulcanismos. Então, o que nós temos que pensar no nosso planeta? O nosso planeta é extremamente dinâmico. Nada no nosso universo e no nosso planeta é estático. Tudo é mutável, tudo está em contínuo movimento. Frequentemente nós ensinamos os nossos alunos a configuração continental baseado exatamente na imagem que vocês têm. São os continentes separados, Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e assim por diante. Mas nem sempre foi assim. Nós tivemos, ao longo dos últimos 2 bilhões de anos aproximadamente, uma mudança extremamente importante na configuração dos continentes e, por conseguinte, nas feições geomorfológicas que nós encontramos na superfície desse planeta. Na imagem que vocês veem, há 2 bilhões de anos atrás, o que nós temos? Nós temos lá a marca da Austrália, da Europa, a África, onde eles estavam. Há 1 bilhão de anos, como era a distribuição dos continentes. Há 550 milhões de anos, 230, finalmente 105 milhões de anos, e atualmente nós nem precisamos mostrar, porque essa é uma imagem que está na mente de cada um de nós. Esse exemplo é apenas uma amostra de como nosso planeta muda, como os continentes alteram suas configurações e como as montanhas, as rochas, os rios, as quedas da água, elas também modificam o relevo. Então, o que nós temos que apresentar para os nossos alunos? O que nós temos que olhar o planeta? Temos que olhá-lo e saber que se eu observo uma cachoeira, eu estou olhando o resultado da interação entre processos internos e processos externos que moldam esse relevo. E que essa cachoeira que eu observo hoje não é a mesma cachoeira que eu estive olhando ontem, nem é a mesma cachoeira que eu vou estar olhando amanhã. Por quê? Pequenas alterações sempre vão ocorrer, sempre ocorrerão e nada no nosso universo é estático. Tudo está em contínua mudança. Do ponto de vista geomorfológico, também. O que nós utilizamos de terminologia técnica é para sabermos exatamente aquilo que nós estamos nos referindo. Se eu estou falando de um relevo em estrutura de domo, eu também estou inserindo nesse conceito uma intrusão plutônica de uma câmara magmática de alguns milhões de anos que estava onde? No interior da crosta. E hoje esse domo, em função dessa intrusão, desse arqueamento que ele promoveu no terreno, gerou uma outra característica de topografia.
Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um vídeo que nós gravamos na externa para que possamos compreender como nossas formas de relevo, um exemplo, como o segundo e o terceiro planalto, se manifestam exatamente na sua zona de interseção. Olá, nessa unidade nós vamos trabalhar os conceitos geomorfológicos de relevo. Aqui nós vamos apresentar algumas formas de relevo que são frequentemente observadas tanto por vocês, alunos, como pelos nossos alunos, como pela população em geral. O que nós temos aqui, ou melhor, o local onde nós estamos na borda da Escarpa da Esperança. A escarpa, ela envolve o quê? Uma unidade de relevo que divide, nesse caso aqui, o segundo para o terceiro planalto. A escarpa ela vai ser formada por rochas aparentes em que nós temos uma alta declividade. Além disso, as escarpas, elas, nesse caso aqui, essa Escarpa da Esperança, ela representa o quê? Uma unidades de relevo que já estiveram posicionadas em outros espaços no passado. No caso aqui, o que nós temos são os chamados aparatos da escarpa, ou também conhecido como aparatos da Serra da Esperança. Esses aparatos são o que vocês veem, reentrâncias que ocorrem no relevo, na zona em que nós temos a separação do segundo para o terceiro planalto. Cada reentrada dessa representa um avanço no processo erosivo que busca destruir essa escarpa, reduzindo ao nível topográfico mais baixo que a água possa encontrar na região. Como também observamos em frente a essa escarpa, os chamados morros testemunho. O morro testemunho nada mais é do que um fragmento dessa escarpa em que sobreviveu, ou melhor dizendo, resistiu ao processo de erosão, permanecendo como um testemunho de onde a frente da escarpa já esteve há alguns milhões de anos atrás. Essa é uma topografia comum na região de Guarapuava, Prudentópolis, dentro do estado do Paraná, considerando que nós temos aí a zona costeira, a Serra do Mar, o primeiro planalto de Curitiba, o segundo planalto de Ponta Grossa e o terceiro planalto de Guarapuava. Os planaltos são planos elevados, ou como o próprio nome diz, plano alto. No nosso caso, aqui onde estamos fazendo essa gravação, é o planalto de Guarapuava. A existência dele remonta a alguns milhões de anos e eles são importantes unidades da paisagem porque separam o nosso estado em 4 grandes unidades, sendo 3 planaltos e uma zona costeira. Qual é a diferença que nós vamos ter conceitual entre a Serra do Mar, quando vocês vão à praia aqui no estado do Paraná, obrigatoriamente, independente do ponto que você venha do estado, você vai ter que passar na Serra do Mar, e a escarpa que é aqui onde nós estamos visualizando. Quando nós temos uma serra, nós temos que subir e descer, ou seja, para mim ir do ponto A ao ponto B, eu subo e desço a serra. Para retornar do ponto B ao ponto A, eu subo a serra e desço novamente. No caso da escarpa, qual é a diferença? Ou eu desço do plano A para o ponto B, ou eu subo do ponto B para o ponto A. Então, e essas são características extremamente importantes e conceituais, melhor dizendo, que vão distinguir uma escarpa de uma serra. No caso aqui, volto a insistir, as imagens são de uma escarpa, olhando do segundo para o terceiro planalto. À frente, os morros testemunhos pertencem hoje ao segundo planalto. No passado, eles foram uma única unidade que estavam unidas, esses morros testemunhos, à frente da Escarpa da Esperança.
Cachoeiras são feições simplesmente fantásticas. Desde o início da nossa sociedade, nos primórdios da humanidade, quando o homem ainda começava seus primeiros passos na caminhada para ocupar este planeta, as cachoeiras sempre serviram de fonte de abrigo, fonte de caça. São hoje feições que atraem a nossa população, que atraem os nossos alunos, seja pela beleza paisagística, seja para nós observarmos os seus processos erosivos, a sua forma, a sua geomorfologia, ou mesmo para simplesmente apreciá-la. A cachoeira que nós vemos ao fundo é a Cachoeira do Salto São Francisco. Ela tem aproximadamente 196 metros de queda livre. A Cachoeira do São Francisco, ela é singular dentre tantas outras cachoeiras pelo fato de o salto dela se dar no terceiro planalto paranaense e a queda exatamente no segundo planalto do estado do Paraná. Esse salto, na realidade, ele provoca um processo erosivo que se dá principalmente na base da cachoeira. A água, ao se chocar com o piso, ela provoca uma série gera uma série de fragmentos com a rocha, e esses fragmentos são impactados contra a parede da cachoeira, gerando assim o desgaste na base dela. À medida que isso vai se desgastando, formam-se pequenas alcovas ou reentrâncias ou ainda abrigos, e esses abrigos com o tempo avançam em direção à rocha, provocando a desestabilização do material que está sobreposto. Assim, a erosão que se dá em uma cachoeira, ela ocorre aonde? No salto ou na queda. A área do salto é o ponto onde nós temos a menor erosão considerável, justamente porque a água está correndo sobre a rocha, sobre o pavimento, e ao saltar, ou seja, com o fim do pavimento, ela praticamente não tem nenhum processo erosivo nela. A erosão vai se dar aonde? Na base dela. Primeiro formando uma escavação onde há o impacto, que são os poços que todo mundo sempre ouviu falar que existem embaixo das cachoeiras. Aí essa água, retirando os fragmentos, impacta contra a parede, gerando alcovas, e isso daí, à medida que vai escavando, vai perdendo a sustentação e há o desabamento. Assim, a cachoeira vai evoluir em direção aonde? Em direção à sua nascente. É o que nós chamamos de evolução remontante. Aqui nós temos mais uma das formas de relevo típicas do nosso país. Lembrando que os vales, nós temos aqui um vale fluvial, saindo de uma garganta, ou também conhecida como um cânion. Nós importamos do inglês o canhão, que seria a tradução fiel. Na verdade, esses cânions, esses vales, essas gargantas que nós chamamos, geralmente estão associados a rios com cachoeiras na região aqui em que nós estamos entre o terceiro e o segundo planalto. A sua forma, nesse caso, ela se dá essencialmente pelo processo de erosão fluvial, ou seja, como vocês podem ver, trata-se de um vale em forma de V, com um fundo muito rochoso em função da característica litológica da região que ele passa. Nós vamos ter rios sobre rochas sedimentares que podem nem sempre nós encontrarmos, como encontramos aqui no caso, um fundo pedregoso, um fundo liso. Então todo rio vai depender também do tipo de rocha encaixante ou do tipo de rocha que ele está cortando. Qual é o material que será fornecido pelo processo erosivo que poderá ser transportado. Retornando à imagem que nós temos aqui, nós temos uma imagem, uma visada para leste, do terceiro planalto para o segundo planalto, em que nós podemos ver o rio correndo ao fundo do vale, encontrando-se com outro rio na sua margem direita e adentrando o segundo planalto, entrecortando ou entremeando morros testemunho, como esse morro que vocês veem mais à direita,
semi-devastado na sua cabeceira e inclusive de forma não respeitando a legislação ambiental. Então, o relevo que nós temos aqui ao fundo também, nós vemos o quê? Os morros testemunho. Por quê? Porque nesse caso nós estamos novamente muito próximo da escarpa da Esperança. Lembrando que um morro testemunho nem sempre ele vai ter uma forma circular, como é o caso do morro em forma de chapéu, mas também temos outros morros alongados, morros elipsoides, temos várias formas, sendo a arredondada e a elipsoide a mais comum. Por que eles sobreviveram? Porque nesses pontos especificamente a rocha foi muito mais resistente do que a rocha no entorno. Por isso nós chamamos de morro testemunho. Nesse caso aqui temos os morros testemunho ao fundo e temos o vale fluvial escavado por um rio junto com uma garganta. Caros alunos, chegamos ao fim de mais uma unidade da nossa disciplina. Espero que tenha sido útil o que vocês aprenderam, não só na videoaula, mas também no e-book e no livro que vocês têm em mãos. Nós estamos à disposição de vocês na plataforma Moodle para tirar as suas possíveis dúvidas. Bom trabalho, bons estudos!